Eu acho que o processo de regionalização da televisão, ele vem desde quando a televisão surgiu no Brasil, na década de 50. Vamos colocar numa data mais precisa. Desde quando o jornalismo começou a ganhar forma a partir da década de 60, a televisão foi procurando a sua identidade, o seu espaço, né? Por quê? Porque até então, o que as pessoas, o que os brasileiros conheciam de fato era o rádio, né? Tanto que os profissionais da televisão na época eram todos advindos do rádio. Então o que acontece? A televisão, ela começou a partir de então a sofrer um processo de identificação. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Qual é meu espaço? O que eu tenho que fazer? Eu trabalho em televisão efetivamente desde a década de 90 e desde aquela época, onde eu comecei efetivamente em televisão, que eu comecei a ver de perto que as pessoas não queriam mais no noticiário, por exemplo, quem mora em Santos, ela não quer saber o que acontece no Brasil e no mundo só. Ela quer saber o que acontece no Brasil e no mundo e quer saber o que acontece também na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. E a televisão começou a descobrir isso, ela começou a sentir essa necessidade e esse processo de regionalização, que alguns erradamente falam que é a TV comunitária, mas eu acho que o Brasil ainda está longe de ter uma TV de fato comunitária, ou seja, onde as pessoas de fato participem da pauta, das reportagens, de assuntos que interessem realmente a elas, mas esse processo de regionalização, ele está longe de terminar ainda. Eu acho que a televisão ela conseguiu um avanço, especialmente as grandes redes, como a TV Record, a Rede Globo, algumas outras emissoras conseguiram o seu espaço regional, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. É fundamental você saber o que acontece na sua cidade, no seu estado, no seu bairro e fazer com que, e descobrir, ter o feeling, ou seja, você ter a percepção jornalística, o olho do repórter, né, ou do jornalista que encontra no seu bairro um assunto que interesse ao Brasil e ao mundo. Muitas vezes você mora num bairro, você vê uma determinada situação todos os dias e não consegue enxergar que aquilo é um assunto interessante e que o mundo gostaria de saber o que é aquilo. Aí vem uma pessoa que tem realmente o olho do jornalista, que tem o olho do repórter e fala, poxa, isso é um assunto interessante. Né? Tem um sujeito que faz um artesanato em madeira no seu bairro há 20 anos e você nunca percebeu isso. E aí vem uma pessoa e diz, olha, nossa, esse artesanato interessa para o mundo. E aí, de repente, você vê as emissoras do mundo dando aquele artesanato lá no seu bairro, da Vila Clementina, entendeu? Então, esse que é o grande barato, vamos dizer assim, do processo regional e do grande desafio do repórter ou do jornalista, não só da televisão, mas da revista, dos veículos de comunicação. É essa percepção, é esse olho que ele tem de perceber, né, um assunto que realmente interesse a todo mundo. Ele está longe de ser consolidado. Uma emissora, a Rede Globo, conseguiu um avanço grande com os seus programas regionais, por exemplo, ele conseguiu, uma emissora que conseguiu padronizar os seus telejornais, por exemplo, hoje você tem o SPTV em São Paulo, você tem o Tribuna aqui em Santos, o MSTV lá em Mato Grosso do Sul, e sempre você tem o RJTV lá no Rio de Janeiro, o BHTV lá em Belo Horizonte, e todos eles têm a mesma característica, ou seja, o mesmo padrão de dar informação sobre o bairro, sobre a falta de água em determinado local. Eles padronizaram, eles conseguiram padronizar, mas, ao meu ver, né, essa é uma opinião minha, o processo de jornalismo comunitário, como se prega, ainda está muito longe. Eu acho que falta ainda, de fato, a gente entender o que a população quer ver. Muitas coisas que saem da televisão é o que nós, jornalistas, achamos que é interessante para as pessoas. Nós estamos atrasados, tem um delay, ou seja, um atraso do jornalismo regional para o jornalismo comunitário de pelo menos 10 anos. 10 anos, assim, para ser bem generoso. O espaço é muito maior. Nos Estados Unidos, as pessoas escolhem a sua TV a cabo, você compra quantos canais você quer. Ou seja, aqui no Brasil não, vem um pacote de 150 canais, né? Você é obrigado a comprar aquele pacote todo. Lá nos Estados Unidos não, você já pode comprar, por exemplo, 1, 2 canais, ou quantos você desejar.
E além disso, você pode comprar o canal do seu bairro, onde você participa, onde você pode dar sugestão de pauta, das matérias, dos assuntos que você acha relevantes. O Brasil tem tentativas de se fazer isso com alguns canais. A Rede TV tenta fazer isso em alguns momentos, a Rede Globo tenta fazer isso nos seus jornais locais. As outras emissoras, a Record, a Bandeirantes, têm alguns suspiros de tentativas desse tipo de jornalismo comunitário, mas existe um atraso ainda bem longo. Eu, por exemplo, que fecho um jornal nacional, eu todos os dias eu tenho que perguntar assim, né? Essa pergunta horrorosa que a gente tem que fazer todo dia e ao mesmo tempo desafiadora. Você fala assim, o que eu vou pôr no ar que realmente interessa as pessoas? Bom, eu tenho coisas óbvias, né? Então eu tenho lá a enchente no Rio de Janeiro, a tragédia no Rio de Janeiro, as chuvas em São Paulo, né? O mar que está invadindo Santos. Então assim, você tem algumas pautas que são óbvias, né? Que você tem que pôr no jornal. Quando eu termino uma edição de um jornal de 24 minutos, 23 minutos, quando eu termino o jornal, eu digo assim, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de útil, para que alguém que assistiu tenha um dia melhorado. Então vamos supor, se eu dei uma informação para você e essa informação te serviu de alguma coisa para hoje, sei lá, você foi melhor no ônibus, você escolheu uma linha de ônibus melhor porque você ouviu nesse telejornal que eu pus no ar, porque você teve um atendimento médico melhor, porque você ouviu na televisão que se você fizer isso, você vai ter um atendimento médico melhor, pronto, eu já cumpri meu papel. Eu acho que o papel do jornalista é gostar de gente, né? E gostar de gente é ter esse papel social de fazer todo dia alguma coisa que melhore a vida das pessoas. Não é só noticiar o óbvio, né? Tem enchente no Rio, em São Paulo, em Santos, teve um acidente, morreram tantas pessoas. Isso é fácil. E o que mais você colocaria no ar para que as pessoas vivessem melhor? Esse é o grande desafio. Já aconteceu de grandes frustrações, de você terminar uma edição e você falar, poxa, que droga, né? Não é nem droga, vem um palavrão assim, né? Fala assim, poxa, que droga, né? De jornal que eu pus no ar, porque não foi assim, um jornal que não prestou serviço para ninguém, ou pouco serviço. O jornalismo regional sempre é o primeiro ponto, o primeiro passo, o primeiro mercado que se encontra. Quem se forma aqui em Santos é natural que ele procure um trabalho nas emissoras, nos veículos, nos meios de comunicação locais. É o primeiro passo que ele tem. Aí vem um outro aspecto nosso que é sindical, né, que é trabalhista. Me permita falar isso até, às vezes eu falo, as pessoas dizem, não, você não deve falar isso. Mas é um fato que o jornalista ele é uma categoria desunida. Quando você sai da universidade, você vai aonde? Você vai procurar emprego no jornalismo local. Mas se você fizer uma pesquisa, não só em Santos, mas em qualquer cidade, comparativamente, você vai ver que o salário do jornalista ainda é um absurdo de barato. É uma peça barata, ou seja, uma mão de obra barata. Por quê? Porque falta uma maior mobilização dessa categoria. Então, a valorização do... Então você tem meia dúzia ganhando horrores, né? E tem 1 milhão ganhando horrores no sentido contrário.